um por todos. O que é que essa expressão tem a ver com o evangelho de hoje e com o plano maligno que os sacerdotes fizeram contra Jesus? Fica com a gente aqui no Evangelho do Dia e você vai saber. Bom dia, povo de Deus, graça e paz a todos. Continuando o nosso propósito quaresmal de meditar o Evangelho que a igreja nos proclama a cada um desses 40 dias do tempo quaresmal, nesse sábado, dia 27 de março, o Evangelho que acolhemos é o Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 45 até 56, que diz: Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o lugar, mas a nossa própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos naquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: Que vos parece? Não virá ele à festa? O Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querido povo de Deus, nesse Evangelho vemos que logo após a ressurreição de Lázaro, muitos creram em Jesus, diante do tamanho dos sinais que eram realizados. Era praticamente impossível ao povo simples ver tamanhos sinais e dizer assim: puxa, Deus não está com ele. Como alguém poderia ressuscitar um morto de 4 dias? Como alguém poderia fazer os sinais que Jesus fazia? Só que isso causou muita inveja e muita maldade nos fariseus e em alguns dos sacerdotes, de modo que eles se reuniram e disseram entre si: puxa, se a gente não fizer alguma coisa contra esse homem, todos vão crer nele, e nós ficaremos em descrédito. E até profetizaram uma catástrofe, de que os romanos haveriam de invadir, tomar o templo e coisa mais. Bom, na verdade, o que movia o coração daqueles homens era um sentimento profundo de inveja e de medo, de que eles poderiam perder todo o seu domínio religioso sobre o povo, quanto mais as pessoas viessem a crer em Jesus. Então, disseram, num plano maligno entre si: bom, temos que fazer alguma coisa. E Caifás, aquele que era sumo sacerdote naquele ano, teve uma ideia: um por todos. Importa que um homem morra para que o bem de todos seja preservado. Importa que um homem morra para que a ordem seja restabelecida. Importa que um homem morra para que nós não percamos o nosso domínio religioso sobre o povo e a dureza do nosso coração. E assim, achando eles que estavam escrevendo a história, traçaram o destino de Jesus. Importa que esse homem morra para que as coisas voltem a ser como eram antes. Sabe, irmãos, a palavra de Deus nos ensina, na Epístola aos Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles fariseus e religiosos, eles achavam que estavam fazendo um grande mal a Jesus. Só que o próprio texto bíblico diz que Caifás, como sumo sacerdote, mesmo cheio de maldade, cheio de ódio no coração, mas enquanto sumo sacerdote, ele sem querer profetizou: importa que um morra, que seja um por todos. Importa que um morra,
por causa de todos. Importa que um morra para que os filhos de Deus sejam reunidos num só lugar. E assim aconteceu. Mesmo sem ele saber, ele profetizou que por causa da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, os filhos de Deus, dispersos pelo mundo, seriam reunidos num só lugar. Os filhos de Deus poderiam ser restaurados e poderiam ser salvos do grande mal que estava por vir. Um por todos, Jesus morreu. E o profeta Isaías, falando sobre o servo sofredor, ele diz, porque Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Porque ele morreu, nós podemos ter vida e vida em abundância. Nesse evangelho eu aprendo uma grande realidade. Enquanto os fariseus e alguns sacerdotes planejavam fazer mal a Jesus, Deus estava cumprindo o propósito dele. Sim, para quem está no centro da vontade de Deus, ninguém pode fazer mal. Para quem está no centro da vontade de Deus, até aquele que trama secretamente mal contra você, se você está no centro da vontade de Deus, Deus vai transformar esse mal em bem. Quanto mais alguém está no centro da vontade de Deus, quanto mais os outros fazem planos para destruir você, mais Deus coloca você no centro do propósito dele. Que nós peçamos a Deus a graça de que nada nos afaste da sua vontade e do seu propósito, da sua vocação sobre a nossa vida. Que assim o Senhor possa mover os nossos corações. Cumpre em mim, Senhor, a tua vontade. E se eu estiver no centro da tua vontade, nenhum mal pode sobrevir a mim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Me ensina, Senhor, a te amar e a ter coragem de enfrentar todas as situações, porque nada será mal se eu estiver no centro da tua vontade. Se você tem sido abençoado com esse evangelho do dia e com essas meditações pequenas a cada manhã, por favor, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de dar o seu like ou até de compartilhar esse conteúdo. Pede a Deus que mostre alguém para quem você deva compartilhar. Seguramente, eu creio que a palavra de Deus vai abençoar essa vida. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.